Olá, Código Aberto, tudo bem contigo? Estamos no ar, nova temporada, novos convidados e a gente mais do que nunca sonhando com a palavra de Deus no nosso coração. É tão bom estar contigo. Comigo são 10 temporadas, mas dessa vez um público bem diferente, um grupo bem diferente, convidados bem diferentes para você entender mais do que nunca que aqui é o lugar onde a gente estuda a palavra de Deus de um jeito diferente. Seja super bem-vindo ao programa Código Aberto, nova temporada mais prática do que nunca, porque se prepare, porque nesses próximos domingos, sextas-feiras e outros programas que você assiste na reprise ou na internet, nós estaremos juntos para falar do Evangelho, da Bíblia, de maneira prática, de maneira física, de maneira relacional. Afinal de contas, não basta dizer que é cristão, não. Você tem que mostrar o cristianismo pelas suas atitudes. E nessa próxima temporada, se prepare, porque as histórias que vão ser compartilhadas, os sonhos que vão ser apresentados para você e as experiências, tudo isso tem a ver com a religião prática, com a maneira de mostrar missão para o mundo. Isso começou no exemplo de Jesus. Código Aberto é o teu espaço para você sentir mais do que nunca que a Novo Tempo se preocupa com a tua eternidade. E a gente aqui também com você. Vamos conhecer nossos novos convidados, vamos conhecer quem vai participar com a gente nesses próximos 13 programas juntos. Eu já começo com a Marcele, é isso mesmo, Marcele? Isso mesmo, Tudo pastor. bem, Marcele? Tudo ótimo. Seja super bem-vinda ao Código Obrigada. Aberto. Primeira vez? Primeira vez no Código Já Aberto. tinha assistido alguma vez? Já. Claro, e Já pensou que um dia ia assistiu. participar aqui tão Não, diretamente nunca do... pensei que ia participar. Que legal. Nunca pensei que ia participar. Um prazer muito grande estar aqui. Tô Mas bem você não está feliz. estreando na Novo Tempo, né? Já apareceu no Não, Conexão, não é? Já. No que Conexão já legal. participei acho que 3 vezes. 3 vezes, falando sobre missão, essas Sobre coisas assim, né? missão, que é a minha praia. Mas É o bacana. que eu amo realmente Então, fazer. é uma temporada para você surfar na tua praia. Seja bem-vinda, Uau. Marcele. A pergunta que eu sempre faço, casada, solteira, como é Sou que é? casada, tenho uma filha de 7 anos, Tem uma linda, filha. maravilhosa. Como é que é o nome dela? Isabelle. Isabelle. Tá Isabelle. bom. E o maridão? Faz o quê? Ele é empresário, tem uma Empresário. gráfica rápida. Que legal. E você com o coração na missão. Sim, Bem-vinda, Marcele. obrigada. Tá bom? Vou pular o próximo, vou deixar para o final e vamos para você. Aqui, Fernanda, isso. Isso Fernanda, tudo bem? Tudo certo. De onde você vem? Eu sou de Campinas. Campinas. Tá bom. Vive naquela cidadona ali. Sim, vivo em Campinas, nasci lá e tô lá e estudo no NASP também. Você estuda no NASP fazendo o quê? Eu tô fazendo teologia, tô no 3º ano. Opa! É mesmo? É o teu Isso. primeiro curso? Não, eu sou formada em Direito e agora eu comecei teologia. Não, pera tudo. Produção, vocês me trazem aqui uma advogada fazendo teologia, mas que legal! Parabéns, Fernanda. Estamos Fico aí feliz. nos desafios. Não, é que a gente encontra tanta gente nos auditórios. Pastor, eu quero no código, eu quero no código. Olha só, aí a gente vai trazendo pessoas aqui de qualidade especial. Fernanda, seja bem-vinda. A gente vai aqui Obrigada. conversar, não é para vocês ficarem aqui enjauladas, preocupadas. O código é esse programa à vontade. A gente estuda a Bíblia de um jeito sincero, diferente, fala o que pensa, concorda, discorda. Mas agora, tendo uma advogada, já vou ficar um pouquinho mais preocupado com o que eu vou falar, né? Porque, por favor, gente. E aí, essa mistura de advocacia com teologia, por quê? Foi assim, eu me formei em Direito, né? Ah. E exerço na área, só que meu marido, ele estudou teologia. Então, eu pensei que talvez seria mais útil, eu poderia ajudá-lo mais e também para o meu próprio crescimento. Está com quantos anos? Eu tenho 25. Perguntei porque realmente é jovem, super jovem, já no 2º curso. Parabéns. 2 teólogos em casa. Gente, haja grego e hebraico na discussão familiar ali, né? Tá certo. Tá bom. Pedro, tudo bem, Pedro? Tudo bem. Esse é o Pedro Caron, a gente conhece o Pedro de alguns tempos, é a primeira vez no Código? É a primeira vez aqui no Já Código. tinha visto alguma vez, Novo Tempo e tal, etc, né? Já. A gente participou também uma vez do programa do Conexão Jovem. Ah, você já veio no Conexão? Sim. Tá. Daí a gente falou também sobre um projeto que a gente tinha lá, que era o Encontro Diário, que era também sobre o estudo da lição, mas era um vídeo cada dia. Eu conheci Quem o soltava? Pedro faz alguns anos, exatamente com um projeto missionário que aliava a internet, Facebook, redes sociais, à lição da Escola Sabatina. Eu já estava no Código Aberto e sabia que tinha um grupo de jovens que também faziam o estudo da lição de uma maneira muito especial e inovadora numa das nossas universidades, que é a UNASP, Campus Engenheiro Coelho. E ali eu conheci o Pedro. E hoje eu tenho você aqui com a gente no Código. Que legal, Pedro.
Deus tem um plano muito grande para você e vem aqui para falar dessas tuas andanças, inovação. Pedro já viajou por outros continentes, não é por acaso que está aqui cheio de histórias para contar, né, Pedrão? Sim. Tá bom, a gente trabalha junto, então se você perceber alguma brincadeira especial, eu tenho um carinho grande pelo Pedro, que é um dos rapazes que trabalha com a gente ali, com um alto profissionalismo na comunicação, mas você veio aqui não como técnico de comunicação, Pedro, produtor de eventos, você veio aqui como missionário, representando esse monte de jovens que trabalha e também pode ser missionário, né? Namorando, como que é? Casado? Eu namoro. Ixi, então olha, essa é uma temporada que você solteiro não vai ter vez aqui, então tá todo mundo comprometido, casado, mãe, acabou, né, Pedro? Nome dela? O nome dela é Giovana, eu namoro com ela há 3 anos e 2 meses já. Eita, então namoro sério, né? 3 anos e 2 meses. Parti para um casamento, né? É mesmo, tá anunciando aqui já no primeiro programa do Código Aberto. Já tem data, Pedro. Ó, o pastor Tiago disse, calma. Pastor Tiago, que legal ter você com a gente de novo. Prazer grande estar aqui de novo. Me lembro algumas temporadas atrás, não vou me lembrar qual foi específica, mas foi muito bacana ter você com a gente aqueles 3 meses. O povo pediu para voltar e você está voltando aqui com a gente. A gente vai lembrar quem veio naquela temporada, que esse é o pastor das meias coloridas. Eu já começo no primeiro programa apresentando você de volta por uma característica sua que marcou o Código Aberto, né, Tiago? Tá, mas eu vou usar meia preta, então, a partir do não próximo. Faz isso, cara. Não. Tudo bem, Tiago? Tudo em paz, pastor. Daquela Obrigado. temporada para cá, mudou alguma coisa na tua área de atuação, no teu ministério? A última vez que eu vim, eu era pastor lá no NASP, era pastor jovem lá da igreja do NASP, hoje eu sou pastor em Vinhedo, né, uma cidade ali no interior de São Paulo, entre Campinas e São Paulo. Pastor de Vinhedo e Louveira, são 2 cidades pequenas ali. Eita. E eu sou... É uma igreja só, tem várias? São 4 igrejas. São 4 igrejas. É um desafio bem bacana lá. E lá em Vinhedo, a Novo Tempo é canal aberto. Então, e os jovens lá? Os jovens estão lá, estão bem também. Bom, a gente eu pergunto isso porque o Tiagão, gente, é um pastor que você vai ver durante esse trimestre. O pastor Tiago, ele tem uma performance voltada para o jovem diferenciada. Então, onde você vai, os jovens te seguem. E mais do que nunca, a gente sabe que lá, nesse distrito, eles devem estar felizes da vida com o pastor, assim, mais do que nunca, eu jovem. Eu também torcendo para que eles estejam também. Se não estiverem, eu espero que eles fiquem. Que eles fiquem, não te falem, por favor, ajudem, né? Mas é muito legal, tem sido muito bacana a experiência, uma realidade completamente diferente de onde eu estava, mas tem sido muito bacana. Bem-vindo, Tiago. Gente, obrigado. Código Aberto é esse jeito diferente da Bíblia, a gente vem aqui à vontade e é o primeiro programa com você. Eu quero dizer para você que essa temporada promete muito. A gente vai conversar, a gente vai rir, se preciso vai chorar, mas a gente vai estar contigo sonhando com esse evangelismo prático, uma religião de pele e osso, de gente que se relaciona, de gente que cheira gente, de gente que vive com gente. E por isso, seja bem-vindo a essa temporada especial. Eu tenho 2 convidados aqui também da área de música e louvor. É bom ter vocês com a gente. Começo por você. Júlio Borges. Júlio Borges, é a tua primeira vez aqui no Código Aberto. No Código Aberto, primeira vez. E comigo aqui 10 temporadas, realmente eu não lhe conhecia. Me conta um pouquinho de você, Júlio. Bom, pastor, eu sou carioca, trabalho com música há muitos anos, tive um período fora, Deus me resgatou agora de 9 anos para cá. Opa! E a felicidade é uma só. E cristianismo prático é um exercício diário. Bacana, e você já leva a vida louvando e mostrando essa religião com toda certeza. Cantada também, ministério, né? Prefiro dizer assim, ministério, por que não? Concordo contigo. Tá bom? Isso. E temos aqui o amigo que é o Tiago, está com a gente também, que vai participar com a gente tocando, acompanhando e louvando a Deus com os dedos, né, Tiago? E olha, Júlio, participa com a gente, vai acompanhando a discussão, te deu vontade de participar. Você vem aí de uma região do Brasil também com bastante valor missionário. Você mora no Rio de Janeiro agora? Moro no Rio de Janeiro. E que região lá do Rio? Eu moro na Vila da Penha, Zona Norte. Tá bom. Final da Dutra é onde eu moro. E olha aqui, não tem o que tá errar. Em Rio de Janeiro, viveu aí essas Olimpíadas, tudo que passou, tá uma cidade zona especial. Vem para falar de missão lá também. É isso aí. Tá bom? É isso aí. Valeu, gente. Vamos começar agora com uma oração. Eu vou ser aqui na gentileza masculina especial. Quero pedir para Fernanda. Ora com a gente. Senhor Deus, muito obrigada por estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor esteja com esse estudo, que o Seu Santo Espírito ilumine cada um aqui, para que nós possamos compreender e também para que as pessoas que estão assistindo entendam mais sobre a Tua Palavra e sobre a missão. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Bom demais, eu já começo fazendo uma pergunta para cada um de vocês. Restauração, o que vem na mente? Restauração.
Eu penso que é fazer novo alguma coisa que está destruída. Beleza? É num tweet, não é pregação, é só restauração, pastor. Pegar algo que está quebrado e reconstruir. Mudou. Restauração, Fernando, para você. Primeira palavra. Aqui. Transformação. Transformação. Pedro. Para mim também, acho que vai mais de uma coisa que estava quebrada mesmo, de alguma coisa que estava destruída, e a gente dá uma remontada ali. Remonta tudo. Pastor Tiago, a gente começa essa semana de um texto dos mais lindos da Bíblia, mas que infelizmente traz junto consigo uma carga emocional, uma carga até de frustração futura, porque o texto é lindo, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Abre sua Bíblia, jovem, Bíblia na mão, abra teu dispositivo portátil, teu smartphone. Gênesis capítulo 1, versículo 26, texto conhecido, pastor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele tenha domínio sobre peixes, aves do céu, animais domésticos, toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É um texto lindo, épico, bonito, é o começo de uma história de amor perfeita, pastor. O homem à imagem de Deus. Isso é forte. É muito forte, e o texto eu acho muito bonito, porque nesse texto, só Gênesis 1, 26 e 27... tem a resposta para as quatro inquietações básicas do ser humano, né? De onde eu vim, quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde eu vou. De onde eu vim de Deus. Aqui está dizendo, eu sou fruto da mente de Deus, da liberdade de Deus, que resolveu criar. Quem eu sou a imagem e semelhança dele. Por que eu estou aqui para viver isso, de ser continuamente a imagem e semelhança dele, que mais tarde Isaías vai dizer que é viver para a glória dele. E para onde eu vou, Fantástico. Vou viver isso para sempre. Vou viver me assemelhando a ele até o final do... Então já começamos fazendo uma moldura. Pedro, quantos anos você tem? 23. 23 anos, Pedro. Está na vida profissional, já teve seus vales de decisões, seus vales do jaboque. Saber que você tem certeza pela Bíblia de onde você veio, o que você faz, quem você é e para onde você vai. Te responde algumas perguntas. Já passou um momento de crise na juventude, dizendo assim: o que eu estou fazendo aqui, na verdade, né? Sempre eu tinha, quando a gente é jovem, principalmente que a gente não sabe muita coisa, sempre a gente busca saber porquê da existência, por que eu tenho que fazer, esse tipo de coisa. Então, quando a gente descobre o que a gente precisa fazer e a missão que a gente precisa ter, a gente foca e vai nela. Então, até o momento que eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu era mais um aí rodando um andante. E você não é o único, porque nós estamos falando hoje, é uma temporada jovem que você vai se enquadrar nesse programa. Não sai por nada, não zapeia não, fica com a gente. Você vai se identificar, porque essas lutas começam de cara na minha primeira pergunta. Fernanda, agora parece que está tudo certinho, né? Segunda faculdade, está aí com jovem, mas com tanto... Mas em algum momento, essa é a imagem de Deus buscada. Já te mostrou aí um vazio quando você não sabia que tinha? Eu acho que quando a gente vê que a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, é para alguma coisa, é para um propósito. E daí dá sentido para a nossa vida. A gente tem razão de viver e por que viver. E sabe qual caminho tomar, porque Deus tem um propósito para a nossa vida. E conforme a gente vai seguindo esse propósito, é para a nossa própria felicidade. Bacana, Marcele, você vive na maior cidade da América do Sul. É um panelão de gente, eu vivo lá em São Paulo também. Meu trabalho prioritário hoje é o estado de São Paulo, na comunicação, o telespectador sabe. Mas quando eu vou lá, e a região onde você vive, você está sempre ali, quais são os bairros que você mais está ali? Hoje, como missão, né, o nosso trabalho de igreja a gente desenvolve na Vila Madalena. Vila Madalena. Já vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos missionários de vocês. Sim. Mas então você sabe o que é estar num fervo de gente, onde é gente que chega para cá e para lá, aquele mar de pessoas, 20 milhões de pessoas numa única cidade. Marcele, quando você olha e vê todos a imagem de Deus, mas a maioria talvez nem saiba disso. Não tem como não ver a tristeza nos olhos de quem não sabe disso, né? Sim. Tem muito, e essa questão da existência, e principalmente do propósito da vida, eu percebo que é algo que sempre permeia a mente humana. E eu entendo que quando a gente compreende a nossa identidade de filho de Deus e começa a entender que todo mundo é filho de Deus, a compreensão da maneira como eu me relaciono com as pessoas muda. E essa identidade fortalecida faz com que a pessoa comece também a perceber a identidade dela. Eu acho que nessas relações, Deus se manifesta porque você já está consciente de quem você é. Não simplesmente do que você faz, mas de quem você é. E você olhar para o outro dessa maneira faz toda a diferença. Boa. Porque é como a Fernanda falou, né? O propósito está muito claro. Eu não tenho dúvidas do porquê eu estou aqui. Legal, Marcele já resumiu o trimestre inteiro. Se você é a imagem de Deus e o teu próximo é a imagem de Deus, você tem que valorizar esse próximo que é a imagem de Deus como você. Mesmo depois de uma queda onde, pastor, começamos bem, mas agora vai arrebentar tudo.
Porque no segundo dia, terceiro dia do nosso estudo, de uma coisa linda, onde você falou bem claro, as perguntas, é o termo ontológico, né? De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço aqui. É lindo, eu sou a imagem de Deus, mas você vira uma página da Bíblia e aparece uma palavra chamada nudez. Pela primeira vez, Adão e Eva se percebem nus e alguma coisa muito trágica acontece, porque desse sonho lindo da imagem de Deus perfeito, eles se percebem nus. E isso não foi por acaso, isso foi consequência de algo mais dramático que aconteceu na história da redenção. É interessante pensar que o tema que aparece aí, que vai aparecer depois repetidamente pela Bíblia e depois até o Apocalipse, é a questão da glória de Deus. É o homem sendo revestido da glória de Deus, ele perde essa glória de Deus e aí ele tem que viver buscando de novo essa glória. O pecado entra como sendo essa escolha de Adão e Eva de criar vínculos com um outro Senhor. Eles tinham a Deus como Senhor, eles tinham a Deus que os criou como imagem e semelhança, e naquele momento em que a serpente aparece, tem toda aquela história que a gente conhece, eles decidiram criar um vínculo de amizade com o outro. Até mesmo a própria lição fala sobre isso, né? O próprio guia fala sobre a respeito da inimizade que é criada, né? Então, ou seja, eles escolheram cortar, sabe aquela coisa que a gente faz quando criança, né? Que a gente briga com alguém, faz assim com o dedo, né? Corta aqui. Foi mais ou menos assim que eles fizeram. A gente não quer mais. E eu acho interessante pensar que eles começam, então, aí um processo de amizade com o mal. A partir daí, a raça humana começa a desenvolver um processo de intimidade com o mal, de intimidade com o inimigo de Deus. Porque é uma amizade que vai sendo construída com tudo aquilo que é ruim. A imagem de Deus agora passa a criar uma amizade com o inimigo. Boa! Olha aí. Eu acho interessante que essa escolha, né, do homem, ela produz não só a alienação do homem com Deus, mas do homem com ele mesmo, do homem com o próximo e inclusive com a natureza. Devasta tudo. Tudo. Tudo devastou. É uma escolha que aliena tudo. E eu achei interessante, o pastor Tiago, ele reposicionou uma coisa que a gente não costuma falar. A gente sempre fala na inimizade com Deus, inimizade com o céu, inimizade com a eternidade, inimizade com o bem. Não, mas isso quer dizer amizade com a desgraça, amizade com o pecado, amizade com o mal, amizade com a solidão, amizade com a devastação. Claro que é uma amizade destruída, mas é o termo amizade para você entender, jovem, que nós estamos juntos nessa amizade péssima, que é a amizade das trevas. E aí entra a palavra restauração, que é o objetivo desse estudo de hoje. Rápido intervalo, já a gente volta para você entender aonde entra agora a palavra restauração em tudo isso que foi estragado pelo mal. Não sai daí, é o seu Código Aberto com você. De volta no seu programa Código Aberto. Ô, Julião, me diz aí. Falamos sobre essa inimizade, a imagem de Deus que se quebrou, mas uma amizade doentia pelo mal que estraga tudo. No Rio de Janeiro você vê isso? Com certeza, no Rio de Janeiro e no mundo, né, pastor? Hoje, o mundo globalizado, através da própria internet, a gente vê que existe uma coisa em comum, o efeito. E eu quero voltar ao que o pastor, ainda não decorei seu nome, pastor. Tiago. Tiago. A inimizade, ela começou com uma tentativa inconsciente, talvez, de amizade com o mal. Mas também o casal agora caído via o efeito dessa suposta amizade. E o efeito foi devastador. Vê uma primeira folha cair, né? Vê a degradação, a nudez, a desproteção. Sem dúvida. E vulnerabilidade. Hoje, exatamente. Hoje o mundo, ele sente esse peso. Eu não quero aqui divagar muito, mas a própria situação da Revolução Francesa, no período de escuridão, e eles tiveram que voltar atrás. Quando se afasta de Deus, a gente revê exatamente o que é necessário para que se tenha verdadeira amizade com o nosso Salvador, que restaura. Fantástico. E não só, foi bom colocar a Revolução Francesa, que isso nos situa na história da humanidade. E toda a história da humanidade ela é permeada por essa desgraça dessa amizade com o mal que esvazia o ser humano. Exatamente. Né? Até os dias de hoje, que a gente vê aí guerras e tanto problema político, não deixa de ser um problema. Qualquer ladrão, qualquer situação política, qualquer pessoa que você vê os maus exemplos desfilando, não só pelo nosso país, mas pelo mundo,
é uma situação de, como você comentou, Marcelo, devastação de todos os aspectos. Mas daí, pastor, entra essa palavra que começamos o estudo hoje, restauração. Era bonito, ficou uma desgraça, mas não vai ficar só na desgraça. Não. E usando ainda a ideia de amizade e inimizade, eu acho que dá para a gente entender bem essa questão da restauração. Porque é a restauração de um relacionamento, primariamente. Mas amigo, a gente constrói num processo. Inimigo, um evento, a gente já define. Olha, A gente não precisa de muito dessa. tempo, né? Boa. A amizade é um processo. A inimizade é um momento. É um momento. Então, quando a gente olha aqui para essa temática da restauração, a restauração é esse processo, não é um evento. A gente construiu uma inimizade com o céu que foi um momento. Nós nos tornamos, o Tiago fala, né, que a amizade do mundo é inimizade com Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus, assim a gente pode dizer, em um momento. Mas essa amizade é um processo. Eu acho bonito pensar nessa restauração como sendo um processo, não será um evento. A volta de Jesus não é o evento da restauração. A restauração é um processo que começa a hora que eu quiser e ela vai continuar por toda a eternidade, mas é um processo. Gente, acho que todos podem participar, que o pastor aqui abriu um universo interessante, porque a gente não sabe quantos dias, meses, anos ou décadas conviveram Adão e Eva antes do momento da fruta. Não deve ter sido muito tempo, porque nem se multiplicaram, não tínhamos filhos, não tinham filhos na época, né? Mas a gente percebe que ali era um processo lindo, mas bastou uma ação para devastar tudo na inimizade. Então, a amizade é tempo, a inimizade é uma ação e estraga tudo. Na vida real e prática, como é que vocês se impactam por isso no processo de restauração, né? Todos querem falar, então eu vou deixar vocês falarem. Vamos lá. Então eu vou falar de novo. Deixa. Fala, Marcelo. Eu achei forte o que ele falou. É forte, boa. Essa questão de que realmente é um evento para uma pessoa. Destruir tudo que foi construído com você é um evento e tudo aquilo é um processo realmente de construção, de uma amizade, de você desenvolver uma confiança, né, de você estabelecer realmente uma conexão. E eu acredito que nas relações humanas, até essa questão mesmo do que a gente está discutindo, da própria alienação, da destruição, a gente pode também trazer para as nossas relações, pensando nisso. Às vezes a amizade, a inimizade acontece num evento e eu posso trazer também, da mesma forma que Cristo trouxe a reconstrução, né, para o seio de toda a vida humana, né? Eu também, como filha de Deus, que tenho essa identidade, também tenho a condição, através até do Espírito Santo, de desenvolver essa reconstrução em qualquer tipo de relacionamento. Bacana. Fala, Pedro. A restauração com Deus é um processo. A desgraceira da vida é um momento. E como jovem, é mais fácil viver os momentos ruins ou é mais fácil viver os processos bons? Sendo bem real na realidade de um jovem hoje lotado de tentações, né? Eu tinha feito aqui uma escrita de que a gente estava tipo... Eu tinha escrito aqui, né, na verdade, que aqui na Terra a gente estava tipo fazendo uma faculdade, né, de semelhança de Jesus, né, para a gente poder restaurar isso daí. Que daí lá no céu a gente faria uma formatura em si, né, de que seria isso daí, né. Ou seja, uma faculdade leva tempo, é um processo que a gente vive aqui. E que a gente escolhe, que a gente tem que fazer. Ou muitas vezes a gente acaba entrando e depois de um tempo a gente se acha, né. Você tem tido lutas espirituais, Pedro, na tua vida como jovem? Eu vou te usar muito como exemplo aqui, que você é o mais novo do nosso grupo, e você representa, com essa barba toda aí, o rapaz é novo, né? É jovem, né? Mas você representa essa turma num vale de decisão, e de indecisão e de restauração. Não é muito simples. A gente vive com muitas pessoas, a gente vive várias coisas que muitas vezes a gente pode ser influenciado, algumas vezes a gente não quer tomar aquela atitude, mas a gente acaba tomando atitudes. Então, saber de restauração é um negócio de você tomar uma atitude que você talvez não queira ter tomado, mas que você consegue se restaurar depois. Então, na forma prática, a gente errando, é tão bom saber que a gente pode depois se restaurar e se tornar novo de novo. Você tocou no aspecto da esperança, Fernanda. E aí você vê que um jovem representando os jovens, errar vai errar.
vai errar mesmo. Telespectador, entenda, você não olha para a gente aqui como os beatos da santidade, onde nós somos escolhidos pela produção porque somos perfeitos. Você não conhece o pastor Odailson no dia a dia. O Pedro conhece um pouco mais, trabalha comigo todo dia lá. É outra realidade. A gente erra muito, peca feio. Essa inimizade, pastor Tiago, bem colocado, são momentos que a gente o tempo todo acaba tendo esses momentos de erro. Mas daí, Fernanda, vem essa palavra restauração, nesse processo de uma faculdade, não é de uma hora para outra, embora a graça seja instantânea de Deus. Mas a gente cai, levanta, cai, levanta. Tem esperança para um jovem nessa restauração? Com certeza. Apesar daquele todo contexto de pecado e das consequências que o pecado trouxe para o mundo, Deus ele fez uma promessa de que haveria uma esperança, possibilidade de restauração. E eu vejo também que Satanás, o intuito dele é a destruição, enquanto que o de Deus é a restauração. E a gente vê nesse mundo, e acho que conforme a gente vai vivendo mais anos, no caso, a gente só vive um pouco, né? Mas Deus ele conhece a história toda e o universo também está acompanhando o que está acontecendo aqui. E vai ficar notório de que o engano de Satanás, de que seria um reino melhor do que o de Deus, vai ficar notório que não é verdade, porque a destruição é patente, e todo mundo está enxergando isso. Quando chegar no final da história, que Deus vai falar assim, não, realmente, o que eu proponho para vocês, o plano que eu tenho para vocês, o propósito que eu tenho para vocês e para a vida de vocês é muito melhor do que o que Satanás oferece. E vai ficar isso para toda a humanidade, e a gente mesmo vai reconhecer isso. Bacana. Eu achei legal falar a respeito da graça, né? Da ação da graça, da ação de Cristo. Porque eu penso no seguinte, que quando Deus nos criou, é como se Ele tivesse nos colocado num paredão de escalada, para uma escalada ascendente. Dizer que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus não quer dizer que ele era um produto pronto, ele era um produto com potencial para se tornar cada vez mais parecido com Deus. E é como se Deus tivesse colocado a gente num paredão de escalada, e quando o homem pecou, ele não começou a descer esse paredão, ele simplesmente se soltou e começou uma queda livre. E aí é que entra a coisa bacana. Nessa queda livre é onde entra Cristo. Ele é a mão que pega a gente em queda livre e coloca a gente no paredão de novo. É como se a gente estivesse caindo, a gente não está descendo degrauzinho, a gente está em queda livre. E vem Deus, pega a gente através de Cristo, coloca a gente no paredão de novo e fala, a gente vai recomeçar a escalada. Pronto. E a gente recomeça. E aí entra essa coisa de cada dia, às vezes, uma vez ou outra, que nem o Pedro falou, a gente erra, e é a nossa mão que escapa do nosso paredão, é o pé que escorrega. O que a gente não pode é se soltar de novo do paredão e voltar para a queda livre. A gente pode escorregar, a gente pode deixar a nossa mão cair, mas a escalada precisa continuar. Mas para voltar nesse paredão é a ação da graça de Deus que pega a gente caindo no mundo e coloca e reconecta a gente. Impossível não entender com uma ilustração tão prática da linguagem jovem que você vive aí, seus momentos de paredão. Aí eu pergunto para vocês, Jesus no processo de restauração, qual é o papel de Cristo nisso tudo? Ele veio realmente para reconectar, igual ele falou, reconciliar a gente com Deus, né? Éramos inimigos depois de Cristo, nos tornamos amigos, novamente filhos, né? Seria retomar esse processo de onde a gente se perdeu. Então, eu penso que é nesse papel realmente de reconciliação, que, como ele falou, é um processo, mas na queda livre ele tirou a gente e colocou no paredão. Ele fez o que ninguém poderia fazer. Nenhum de nós poderíamos fazer. Quando a gente estava no paredão aí despencando, a gente não tem como parar. Só ele, com a mão dele, que poderia realmente fazer. Fala, Fernanda. Ele assumiu as consequências do nosso erro. Então, apesar de a gente ter errado, ele tomou sobre si os nossos pecados e a gente pode agora ter restauração e vida plena, porque ele nos concede essa oportunidade. E é através também do Espírito Santo que a gente tem Cristo em nós. E depois Paulo vai dizer várias vezes isso, né? Que Cristo seja formado em vocês. E isso vai ser um processo que a gente costuma chamar de santificação, que a cada dia a gente vai buscando fazer a vontade de Deus e ter Cristo na nossa vida de maneira pessoal. Aí, Pedro, vou te colocar agora no paredão, igual o pastor falou ali, se prepara. Não, a gente está falando aqui sobre Jesus como figura principal, já estamos indo para o final, conseguimos passar todo o nosso estudo da semana aqui, só que a gente não vai terminar com a restauração apenas com Jesus. Só Jesus não precisa de mais ninguém, não precisa de mais nada, não precisa de ser humano, não precisa de igreja, não precisa de povo, não precisa de gente junto. Até a gente ver numa história bíblica, quando ali em Marcos 2, Jesus está pregando numa casa lotada de gente, alguém quer ser curado e não tem como entrar. Jesus é a cura, Jesus é a restauração, Jesus é a ajuda no paredão, você está despencando livre, mas daí de repente se abre no telhado de palha e amigos descem um enfermo. É uma das cenas mais lindas da Bíblia, onde você vê aquele enfermo sendo literalmente
içado, né? Na verdade, ele desce do teto até a frente de Jesus. E ali Jesus o cura. E a gente conclui, Pedro, qual é o papel do ser humano na restauração? A igreja, ela também surte um efeito restaurador? Gente precisa de gente para poder conhecer esse Deus restaurador? Ou só Jesus e acabou? A gente realmente fica perdido. Então, quando a gente tem ajuda de alguma pessoa que pode nos dar esse start, porque realmente o negócio da graça é só ele e Claro, pronto. bem Mas colocado. quando a gente tem esse start de alguma pessoa que pode nos dar uma ajuda, que pode nos dar um braço, que seriam os braços de Deus, para a gente poder começar de novo essa caminhada, então realmente ela é bem aceita, né? Você já viveu a experiência de mostrar para pessoas esse Jesus? Sim. Vamos lembrar de alguma, mas... Você vai mostrar para a gente durante todo esse trimestre. O Pedro está aqui porque já viajou muitos cantos desse mundo, inclusive, Pedro. E esse aspecto missionário que você tem não deixa de ser uma maneira de você mostrar que a graça vem de Cristo, mas alguém tem que descer o enfermo na frente dele, né? Esse negócio de mostrar para alguém é um negócio de você falar para uma pessoa que talvez nunca tenha ouvido nada de Deus, ou alguma pessoa que nunca conheceu a Deus, e você demonstra alguma atitude que possa ser semelhante à de Jesus. Então, atitudes nossas diárias mostram o que a gente é, e a gente precisa se assemelhar a Deus, né? Claro. Guarda que vai ter história por aí do Pedro andanças pelo mundo, levando Jesus às pessoas, pastor. Eu acho interessante pensar que a salvação é individual. Só que a salvação individual, ela se processa através da interação dos indivíduos dentro da coletividade. Ou seja, ela é para mim. Jesus é meu salvador pessoal. Só que o fato dele ser meu salvador pessoal não quer dizer que ele é apenas meu e que apenas na minha relação com ele está tudo resolvido. Existe sempre uma verticalidade no plano da salvação. O plano da salvação, aliás, existe a verticalidade, existe a horizontalidade. Perfeito. Então existe isso, essa interação, os indivíduos interagem e é aí que a salvação se processa individualmente, mas dentro desse coletivo. Todo mundo falando. Vamos lá, Fernanda. Estou Eu gostando. acho interessante como o evangelho ele transforma a vida das pessoas. A gente vê muita gente que agia de uma determinada maneira ou que tinha um vício gritante e que depois que conhece a Cristo, a vida dela é transformada e os relacionamentos dela são transformados. Mas o que eu acho bastante interessante dessa história do paralítico é que a transformação foi completa. Deus ele curou tanto o perdão dos pecados, a vida espiritual dele, aquilo que ele precisava, quanto o físico. E quando a gente vê que a gente é a imagem de Deus, tem todo esse aspecto holístico, ou seja, a gente, quando transforma, por isso que eu acho, o tema da lição é o evangelho integral. Quando a gente transforma a vida de alguém, não é só apenas um aspecto, a gente precisa ver todos os aspectos, tanto o espiritual, quanto o mental, quanto o físico, precisa ser afetado e atingido. Não está na Bíblia, mas pode estar na nossa imaginação. E se aqueles amigos não tivessem descido aquele enfermo pelo telhado da casa onde Jesus estava? Ele não chegaria lá. Ele não teria a menor condição de chegar. Jesus estava, Jesus o poder estava, o poder, a graça estava ali, exatamente. só que ele não teria Ele não chegado. teria como chegar. E até, inclusive, essa missão que Deus deixou, Cristo deixou, né, quando foi para a sua igreja ali, os discípulos, eu não vou estar mais aqui, mas vocês vão estar no meu lugar, fazendo o meu trabalho de cuidar das pessoas de maneira integral, o todo, porque a gente tem essa mania de separar o que é espiritual do que é físico. Tudo é espiritual, né? O meu trabalho é espiritual, tudo é espiritual e é um todo a minha vida. Eu não tenho como separar a Marcele mãe da Marcele profissional, da Marcele que é apaixonada por missão. Não, eu sou um todo. Então, e ele deixa ali para que vocês vão ser a comunidade da maca, né? Olha, vocês vão ser gostei. a maca que vai colocar as pessoas em cima e vai trazer até os meus pés. Porque vocês vão estar no meu lugar. Vocês não vão me levar para as pessoas, vocês vão no meu lugar colocando as pessoas nessa maca, carregando as pessoas. Eu acho interessante falar disso porque é aquela coisa da própria expressão, né, que Paulo vai usar em Efésios e tal, dizendo que nós somos o corpo de Cristo, né? Dizer que a igreja é o corpo de Cristo é dizer que a gente é a continuação daquilo que Cristo começou. A gente é uma extensão dele. Hoje ele não está por aí. Naquela época ainda ele estava lá e eles levaram o paralítico até Jesus. Hoje para onde a gente vai levar Jesus? Se a realidade é daquela que a Fernanda falou de Cristo está em nós,
Paulo usa isso 60 e algumas vezes, né? Essa expressão de que Cristo está em nós. Se Ele está em nós, então, para levar alguém a Cristo, eu preciso Levar chegar pra perto mim. dele. Eu tenho que trazer para mim. Trazer para mim, é trazer para a minha vida aí. Eu tenho que ter certeza que Cristo está dentro de mim e eu trago a pessoa para perto da minha vida. Então, é ser a extensão, é a continuação daquilo que Cristo começou. Gente, é só o primeiro programa, eu quero dizer para vocês, com 10 temporadas de experiência, que eu já gostei demais de todos vocês aqui, viu? Já senti que vai decolar assuntos práticos. Olha a definição do nosso trimestre. Você é da comunidade da Maca. Gostei disso, porque nós somos essa comunidade. Eu vou me pensar assim, não adianta eu pregar para 10 mil pessoas como um pastor, pregador, apresentador de televisão, se eu não estou disposto a pegar na maca de alguém. Gente, isso é forte. Nós somos dessa comunidade e o trimestre todo não é para a gente vir aqui passar para vocês uma versão higienizada de missão. Todos nós, não deve ser fácil. Você vai ver que não é fácil. Mas é isso que torna o evangelho, pastor, essa coisa concreta, deliciosa, incrível. É essa amizade. Vamos para o rápido intervalo, terceiro e último bloco. Vamos voltar nesse assunto e ouvir o nosso estreante aqui no Código Aberto, Julião, louvando a Deus. Já já a gente volta, não sai daí não. Esse é o seu Código Aberto, terceiro e último bloco. Durante o intervalo, a gente fica aqui conversando e discutindo as boas ideias colocadas aqui. Eu amo esse programa, jovem. Eu espero que você também se identifique com ele, porque aqui a gente vê de um jeito diferente, as mentes diferentes, pensando diferentemente naquilo que é eterno, naquilo que vale, naquilo que é bíblico. E nessa vida cristã, essa vai ser uma temporada mais do que nunca prática. Gosta de coisa prática? Eu gosto. Muita teoria, não é comigo não, quero ver já a realização prática da coisa. E por isso que essa semana a gente já começa discutindo essa restauração prática à imagem de Deus. Vamos para a música. Julião, que bom ter você aqui com a gente. Amém. Já vi pela tua participação Obrigado. que a música vai acompanhar uma vida com Deus. Você vai Amém, cantar Senhor. o quê e por quê? Pastor, cristianismo, restauração, escalada da parede, a questão da universalidade, a questão do crescimento gradativo, tudo isso nos leva do ladrão da cruz a Enoque. Olha aí. Tão pouco e ele restaurado, reconhecendo. E Enoque andou tanto com Deus que se pareceu tanto com ele, Jesus, e Deus resolveu levá-lo. Amém. É isso. Cristianismo prático, é o que eu vou louvar agora. Louve a Deus. Amanheceu, eu acordei, me levantei para mais um dia e me lembrei que a minha vida é um milagre e eu ainda aqui estou de joelhos te agradeço, meu Senhor. Se estou aqui, tenho que ser e viver a tua vontade para crescer. Mas é tão forte, é tentador achar que eu sou melhor que alguém. Me liberte desse mal, Senhor. Eu quero viver a tua palavra. Me ajude hoje a ser diferente do que onde eu fui. Oh, Senhor, o meu coração carente eu te dou pra sermos um. Viva em mim, fale por mim, me ensine a amar e onde eu estiver irão te encontrar. Já
aceitei te obedecer. Lutei, lutei, eu demorei pra entender que eu não estou só desta batalha contra o eu que reina em mim. Em teu poder eu vou vencendo até o fim. Oh, Senhor, eu quero viver a tua palavra. Me ajude hoje a ser diferente do que onde eu fui. Oh, Senhor, o meu coração carente eu te dou pra sermos um. Viva em mim, fale por mim, me ensine a amar, e onde eu estiver irão te encontrar. Seremos um. Me ensine o perdão, a mansidão. Eu quero ser bom e justo também. Tudo eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Oração é sempre bom. E quando a oração é cantada, fica melhor ainda. Deus seja louvado por essa letra, Amém. música linda, sublime, e deixou um clima de reflexão aqui na tua vida também. Amigos, eu quero compartilhar com vocês um dos últimos textos do nosso estudo dessa semana, que está em João capítulo 10, versículo 10. E dizem que ali é o resumo do cristianismo num versículo, do adventismo num versículo, do que a Novo Tempo prega há quase 20 anos aqui, mostrando para você, querido telespectador, esse canal da esperança. Eu quero ler para vocês, João 10, 10, que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Hashtag simples assim, acabou, fica a dica, pegou, é para sempre. Por que é tão forte esse texto no aspecto da restauração, para concluirmos nosso estudo de hoje? Acho que é a oposição. Acho que é muito bonito. Acho muito bonito esse texto por essa oposição. O ladrão veio para isso e eu vim para isso. Jesus mostra muito claro, e algumas passagens logo na sequência, Jesus vai, diante já do julgamento, ele vai dizer o seguinte: eis aí o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Falando de Satanás, que Satanás está por aí, mas ele não tem nada em mim. E Jesus está mostrando isso. Olha, vocês estão indo por esse caminho, o inimigo veio para fazer isso, eu vim para uma obra completamente diferente, eu vim para operar em um modo completamente diferente, eu vim para trabalhar com um sistema operacional completamente diferente. É isso que ele está dizendo, e é isso que ele quer implantar na gente, é esse chamado dele para a gente como igreja também. Você está vendo aquilo que o inimigo faz? Vocês, igreja, você como igreja sabe daquilo que o inimigo faz? Então você é chamado para fazer exatamente o contrário. Ele veio para roubar, matar e destruir, você veio para levar vida e vida em abundância. É isso que você veio, para viver o contraste, para ver completamente o contrário. Se a gente não quiser aprender pelo exemplo, a gente pode aprender pelo contraste. Ver o que o inimigo faz, a gente vai fazer o contrário. E aí? Eu acredito que é um chamado para a gente, enquanto igreja. Eu usei até uma metáfora aí no bloco anterior de comunidade da maca, que a gente se sentir mesmo de colocar as pessoas, e a gente que vai cuidar, porque a gente que está fazendo ali o trabalho de Cristo, a gente está no lugar dele, ele está em nós. E é um chamado para realmente curar, para restaurar cada parte que foi destruída com base na obra de Cristo. Então, às vezes a gente tem a sensação de que são partes. Não, é um todo que foi afetado. Um todo do ser humano, um todo da terra, da natureza. E esse chamado, para mim, para nós, enquanto igreja, é para que a gente trabalhe nessa obra com Cristo de restauração.
Posso ler mais um texto da Bíblia? Claro que sim, Fernanda, por favor. É 2 Coríntios 3,18, fala assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então a gente vê essa ideia da gente admirar Cristo, contemplar as coisas que Ele fez, o desejo dele de dar vida abundante para os outros. E a maneira como a gente vai trabalhando, que a gente vai conhecendo mais a Deus, a gente vai querendo ser como Ele é. A gente vai querendo trazer essa vida abundante para as outras pessoas. É como um pai que o filho vai contemplando ele e ele vai sendo bem próximo daquilo que o pai é. Deus também quer fazer isso com a gente, que a gente contemple Ele, que a gente conheça Ele cada vez mais. E assim a gente possa se tornar cada vez mais semelhante a Ele. Uma curiosidade sobre esse texto que eu acho muito bonito, é um dos meus versos favoritos, que a palavra que Paulo usa na Almeida Revista e Corrigida aparece, e todos nós com o rosto descoberto, refletindo a imagem de Deus, e aí aparece contemplando. E é interessante que a palavra que Paulo usa em grego é do verbo katoptrizo, que é duplo, tem os dois sentidos. É tanto contemplar quanto refletir. E Paulo usa essa palavra, provavelmente intencionalmente, se referindo à experiência de Moisés, que ele contempla a glória de Deus e quando ele desce no pé do monte, ele está refletindo a glória de Deus, que é a experiência da gente. A gente passa tempo contemplando a Deus e depois a gente passa tempo refletindo a glória de Deus. É exatamente isso. Não tem como você contemplar e não refletir. É uma coisa que não tem como. Se você está contemplando, consequentemente você vai estar refletindo. A produção me lembrava aqui de um detalhe básico, né? Eu acho que a Marcele... Você também tem filhos, né, Tiago? Não. Não tem ainda, né, Talvez? Então, são acho que nós dois, a experiência, depois que você se torna pai, mãe, né? A gente vê a responsabilidade. O que você falou é muito forte. Você vai se tornando naquilo que você observa. Eu tenho uma filhinha de 7 anos e é impressionante como a relação, a percepção, a idealização que se faz é muito forte. A gente se sente tão mal porque a gente não presta, mas o filho acha que você presta sempre, né? E nessa idade ainda mais, que é a idade do encantamento, do fascínio, quase de uma hipnose idealizadora de um pai perfeito, é o desafio que a gente tem com quem a gente convive, né? E aí, Pedro, eu te pergunto, a gente falou sobre tantas ilustrações de comunidade da maca, ali do paredão, você usou a expressão da faculdade, ali a Fernanda nos fazendo perceber aquilo que nós contemplamos de maneira prática para um jovem. Como é que ele pode, depois desse nosso estudo, seguir em frente? O que para você impactou do nosso estudo? Você puxou o negócio de ser pai, né? Minha mãe, quando eu cheguei no NASP, eu moro no NASP faz uns 12 anos que eu moro lá. 12 anos no nosso campus, que é uma universidade adventista que temos no interior de São Paulo. Isso, né? Aí. E daí era esse negócio de refletir, né? E daí eu via a minha mãe, toda vez a gente subia para o colégio, né? Ela levava a gente para o ensino médio ou ensino básico, a gente subia lá para a escola. E era tipo assim, cara, tinha eu e minhas 2 irmãs, que eu tenho 2 irmãs, tinha mais um lugar no banco de trás do carro, né, calculando aqui 2 na frente e 2 atrás, sobrava um lugar no banco de trás ali do carro. E daí, de repente, ia subindo assim, daí tinha um monte de gente indo para a escola, né, ali no NASP. E é meio que, deveria ser comum, mas existe um pouco lá de dar carona, né? De repente, assim, a mãe pegava assim, daí colocava uma pessoa no banco de trás, parava para dar carona para uma pessoa, de repente estava já o carro de boa, daí subindo, daí ela pegava, parava de novo o carro, e daí eu olhava assim para ela, mãe, onde você vai colocar essa pessoa, mãe? E de repente ela entra aqui na frente, tipo, com o Pedro, e daí a pessoa entrava do meu lado, assim, tipo, e eu nem conhecia, oi, tudo bem? E daí a gente ficava, tipo, os 2 juntos, assim, cara. Isso é uma coisa que... Marcou você. Que perante a lei pode ser errado, né? Colocar umas 3 pessoas no banco da frente ali do carro, né? Mas é uma coisa que ela ajudava na prática do dia a dia dela, né? Ela ajudava ali a gente. E isso influenciou também. Então, quando eu, por exemplo, eu estou saindo ali da faculdade de noite, eu moro dentro da universidade mesmo. Mas Deus me deu um carro e não custa nada, algumas vezes, dar uma carona para uma pessoa e só desviar do caminho ali e ajudar a pessoa só ir até a portaria. Eu vou gastar, tipo, 1,5 km, vai dar R$1,50. E daí, tipo, eu poderia muito bem só levar a pessoa até ali. E algumas vezes eu tô, tipo, tô exausto, saí da faculdade, vou para casa. E essa pessoa que também estava estudando a mesma coisa que eu, vai descer a pé, ela tá correndo atrás dos sonhos dela para poder ter uma vida melhor, tudo. Custa pouquíssimo eu só levar essa pessoa até ali. Então, nessa forma prática, eu acho que é muito fácil você conseguir agir no seu dia a dia. Gente, o programa acaba com o Pedro resumindo toda a nossa lição. Cristianismo é dar carona para o céu. Você não pensou, você falou isso, né? Você nem pensou nisso, né? Mas eu acho que essa ilustração do Pedro é muito forte, porque
nessa convivência que a gente vive, você vai ver com a gente, foi só o primeiro programa, calma, você vai encontrar que cada um deles tem uma história missionária para você conhecer, e diferente, totalmente diferente uma da outra. Mas a gente pode concluir, pastor, pensando nessa forma prática da restauração, é dar carona em direção ao céu, de um Deus que a gente sabe que nos espera, mas de pessoas que têm que ver Ele incorporado em nós, né? Um minuto, pastor, vamos lá, termina. João 10:10. Jesus falou, né? O inimigo faz isso e eu vim para isso. Eu acho que praticamente o que eu preciso fazer é olhar para mim, para as minhas atitudes, para a minha postura de vida e pensar, eu me pareço, com quem que eu estou parecendo? Com o inimigo que veio para roubar, matar e destruir, ou eu estou me parecendo com Cristo que veio para trazer vida e vida com abundância? Eu estou destruindo os sonhos das pessoas, destruindo as esperanças delas, ou estou trazendo vida? Então é olhar para a minha vida e pensar em João 10:10, com qual dos dois eu me pareço? Com Cristo ou com o inimigo de Deus? E tentar, baseado nisso, se eu pareço com o inimigo de Deus, cortar logo esse negócio e falar, não, eu vou ser de Cristo e vou levar a vida também e a vida plena que Ele promete. Amém. Vamos em frente, gente? Restaurados no caminho rumo ao céu. Me restaram poucos minutos para terminar, mas você sabe que sempre eu trago algum livro além da Bíblia para concluir. Nas outras temporadas eu usei muito um livro chamado Mensagens aos Jovens, de uma escritora chamada Ellen White, que a gente entende que é uma pessoa tremendamente iluminada, inspirada pelo céu, para poder nos passar algumas informações fortes para os nossos jovens. Nesse trimestre eu mudei. Eu peguei um livro surradinho. Esse é o livro da minha biblioteca, o mais velho que eu tenho, até porque não me pertence. Esse livro pertence ao meu pai. Meu pai é pastor, aposentado agora, e ele me deu esse livro quando eu estava, pastor, começando o nosso curso de teologia, Fernando. E ali, esse é um livrinho que tem décadas, está bem arrebentadinho. Mas por quê? É um livro que fala exatamente sobre a missão do obreiro, a missão de cada um de nós, a missão do missionário, a missão do jovem engajado. E eu vou repetir algumas vezes nessa temporada, talvez uma das frases mais lindas de todo esse livro, de toda essa escritora que falou sobre o evangelismo prático, o cristianismo de pele, que toca pessoas. Na página 480, ela, simples e objetiva, diz assim, é pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. Acabou. Você vai ver com a gente todo esse trimestre que a restauração acontece através de Jesus, mas é pelas relações sociais que esse Jesus entra em contato com o mundo, pastor. Ponha isso na sua cabeça, jovem, desde uma carona que você acha que não cabe mais no carro, mas uma mãe cristã ensinou a um jovem dizendo, olha, cristianismo é da carona. Até você entender essa comunidade da maca que nós somos engajados para fazer, para nos tornar pessoas que ajudem de maneira prática, naquele reflexo que leva um processo para você entender. Meu jovem, é pelas relações sociais que Jesus é visto pelo mundo. E aí eu te pergunto no final desse programa, você está disposto? Eu já começo o primeiro programa dessa temporada como se fosse o 13º, que a gente sempre termina com apelo, com engajamento. Não. Essa é uma temporada tão prática que já no primeiro programa eu olho para você e te pergunto, você está disposto a, nesse paredão na direção do céu, a ajudar a pessoa que do teu lado pode estar despencando? Você está disposto a no teu Twitter, Facebook, Pinterest, Snapchat, WhatsApp, o que for das tuas redes sociais, torná-las ao mesmo tempo essa comunidade digital da maca? Você está pensando, está decidindo, está se aceitando como mão, pele e dedo de Deus para mostrar ao mundo pelas relações sociais o Jesus que está voltando? É uma pergunta para você pensar. A gente se encontra aqui. Próxima semana tem mais. A gente se encontra no Código Aberto, que é esse programa diferente para estudar a Bíblia de um jeito diferente e nessa temporada mostrar para você um cristianismo prático diferente. Faça a diferença, ouse e se prepare para fazer a revolução do bem. Eu te espero no próximo programa Código Aberto. Até lá.